Teologia da substituição. A teologia da substituição é um enfoque sistemático enganoso da Bíblia, que não apenas tem desviado milhões de cristãos ao longo dos anos, mas tem também originado mal nas mais terríveis proporções. Essa teologia teve sua participação na perseguição aos judeus pela Igreja através dos séculos, incluindo o Holocausto, e foi também o pensamento teológico que pairava por trás do pesadelo do apartheid. A teologia da substituição declara que Israel, tendo falhado com Deus, foi substituída pela Igreja. A Igreja é agora a verdadeira Israel de Deus, e o destino nacional de Israel está para sempre perdido. A restauração do moderno Estado de Israel é, assim, um acidente, sem nenhuma credencial bíblica. Os cristãos que creem que tal restauração é um ato de Deus, em fidelidade à sua aliança estabelecida com Abraão, cerca de 4.000 anos atrás, são considerados enganados. Esta é a posição básica dos adeptos dessa teologia. O horrível engano conhecido como teologia da substituição, se converteu num câncer nos círculos teológicos durante os 2 últimos milênios, que dá a impressão que se nega a desaparecer. Conquanto, a teologia da substituição tem diferentes aplicações e modos, é uma teologia que teve sua origem nos primeiros pais, não-judeus, da chamada Igreja Cristã, que afirmaram friamente que uma nova organização chamada Igreja em Roma, e baseada em dita cidade, era a Nova Israel. Esta Nova Israel substituiria para sempre ao Israel judeu, já que o Eterno tinha recusado permanentemente aos judeus por terem matado a seu filho, o Messias. Os defensores acirrados da teologia da substituição foram tão longe que afirmaram que o Eterno, o malvado, cruel e déspota, era o Elohim dos judeus do Antigo Pacto, em oposição a Yeshua, Jesus, que é o eterno, amoroso, amável e compassivo Elohim, que substituiu ao Eterno como Senhor da Igreja ou o chamado Nova Israel. Em outras palavras, o povo de Yeshua substituiu ao povo do Pai. Algumas posições e declarações dos pais da Igreja Cristã, contra os judeus. Aqui estão muitas das raízes antissemitas, e anti-Torá, que perduram até hoje no coração de muitos filhos de Deus. Antes da Reforma Protestante, Eusébio disse que os judeus costumavam matar as crianças dos cristãos nas cerimônias anuais, e que as escrituras judaicas são destinadas aos cristãos e não aos judeus. Marcion disse: qualquer cristão que utilizasse um símbolo judaico, um nome judaico, ou realizasse qualquer celebração judaica, seria considerado cúmplice da morte de Cristo juntamente com os judeus. Crisóstomo, bispo de Antioquia, escreveu 8 sermões contra o povo judeu, nos quais expressou: as sinagogas são zonas de meretrício e teatro, cheio de ladrões e bestas selvagens. Os judeus são culpados da morte de Cristo. Não há expiação para o povo judeu. Deus sempre os odiou. Os cristãos devem odiá-los porque eles foram assassinos de Cristo e são adoradores de Satanás. Justino Mártir acusou os judeus de iniciarem a matança de cristãos. Orígenes acusou o povo judeu, dizendo que eles conspiravam para matar os cristãos. Santo Hilari de Poitiers disse que os judeus eram um povo perverso, amaldiçoado por Deus. Santo Efraim difamava os judeus chamando de prostíbulos as suas sinagogas. Santo Ciril deu aos judeus a escolha de exílio, apedrejamento ou conversão. São Jerônimo, tradutor da Vulgata, disse que os judeus não são capazes de compreender as Escrituras e devem ser perseguidos severamente até serem forçados a confessar a verdadeira fé. Santo Agostinho disse que,
Os judeus e a nação de Israel são apenas testemunhas da verdade do cristianismo, serviram apenas para deixar o legado da fé e da verdade cristã. Agora deveriam estar em constante humilhação quanto ao triunfo da Igreja sobre a sinagoga. Não há salvação para os judeus. Eles já estão perdidos de qualquer forma. O judaísmo é uma corrupção e os judeus devem ser escravizados. Tomás de Aquino perpetuou a perversa teoria de Santo Agostinho. Na Reforma Protestante, Lutero disse: os cristãos devem queimar as sinagogas e os judeus devem tirar os livros e os talmudes deles, pois esses contêm só mentiras e blasfêmias. Devem ameaçar de morte os rabinos que ensinem. Devem proibir os judeus de viajar. Devem obrigar os judeus a trabalhar em serviço manual e não adquirirem profissão. Os judeus são arrogantes, teimosos e de coração de ferro como demônios. Que faremos, nós cristãos, com este povo rejeitado e condenado, os judeus? Vou dar-lhes o meu conselho sincero: primeiro, atear fogo às suas sinagogas, em honra ao nosso Senhor e à cristandade, de modo que Deus veja que somos cristãos. Aconselho que as suas casas sejam arrasadas e destruídas. Aconselho que os seus livros de orações escritos talmúdicos lhe sejam arrebatados. Aconselho que seus rabinos sejam proibidos de ensinar, sob pena de perderem a vida e serem mutilados. Acreditamos que o nosso Senhor Jesus Cristo dizia a verdade ao falar sobre os judeus que não o aceitaram e o crucificaram: sois uma raça de víboras e filhos do demônio. Li e ouvi muitas histórias relativas aos judeus que estão de acordo com este juízo do Cristo. Isto é, que envenenaram poços, assassinaram, sequestraram crianças. Ouvi dizer que um judeu mandou a outro judeu por intermédio de um cristão, um recipiente cheio de sangue, juntamente com um barril de vinho no qual depois de bebido até o fim, encontrou-se um cadáver de um judeu.